Vamos lá, bom dia, pessoal. Eu sou a Silvia, sócia da área de societária e M&A do escritório. Estou aqui com os meus sócios Ricardo Maite e Eric Vizini, sócio das áreas tributárias. O projeto de lei 1087 de 2025, ele faz parte da agenda da reforma do imposto de renda, que avançou significativamente no mês passado, em julho, agosto, na verdade. A comissão especial encarregada de modificar a legislação do imposto de renda deu seu aval ao texto, que agora espera a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Entre outras medidas, a proposta ela inclui a implementação de uma tributação na fonte sobre os dividendos, seguindo uma tendência global. Embora o conteúdo do projeto ele pode ser alterado durante a votação no plenário e ainda deve ser analisado aí pelo Senado, a aprovação pela comissão sugere que a tributação de dividendos está prestes a se concretizar aqui no Brasil, né? O que pode impactar tanto as empresas quanto os sócios e acionistas, pessoas físicas. Então, nossa ideia para o nosso webinar de hoje o Eric ele vai apresentar uma visão geral do projeto de uma forma muito sumarizada, porque é um projeto complexo. Depois a gente vai fazer aqui um bate-papo pautado nas questões e principais pontos de atenção do PL. Desde já fiquem à vontade de enviar eventuais perguntas aqui pelo chat. No final a gente vai responder as perguntas. Então, eu passo a palavra para o Eric agora para fazer colocar aqui uma visão geral do projeto. Eric, está com você. Obrigado, Silvia. Obrigado, Ricardo. Bom dia, pessoal. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que tirou uns minutinhos aí para acompanhar essa discussão do que a gente tem visto com esse projeto de lei. Eu vou projetar aqui uma apresentação, me avisem se não conseguirem ver. A ideia é muito mais servir como um guia para a nossa discussão, né? Como a Silvia falou, é um projeto que tem avançado no Congresso. A gente tem uma expectativa elevada de que ele seja aprovado, de fato, agora no segundo semestre, passando já a produzir efeitos para a partir de 1º de janeiro de 2026. E aqui eu queria começar até a nossa exposição fazendo uma pequena ressalva, que é o seguinte: aqui a gente vai tratar sobre dividendos, mas como a Silvia já mencionou, ele é um projeto muito amplo e que outros rendimentos que não sejam dividendos, eles também podem ser capturados por esse imposto mínimo que a gente vai falar a seguir, tá? Então, é necessário que seja feita uma análise do caso a caso, tá? Muito embora o escopo principal, quem vai sofrer mais no final do dia, vão ser de fato aquelas pessoas que tiverem recebimento de dividendos, tá? E até por isso que ele é tratado como uma tributação mínima do imposto de renda da pessoa física. Ele não é único e exclusivamente um projeto de tributação de dividendos, tá? A gente tem a expectativa de que, de fato, isso traga uma série de movimentações já ainda esse ano, tá? Então, por isso que a gente optou por fazer esse webinar nesse momento, quando a gente já teve primeiro um projeto apresentado pelo Poder Executivo, ele passou já pela comissão da Câmara dos Deputados, sofreu algumas mudanças, como a gente vai falar um pouco mais à frente, e agora deve caminhar de forma mais rápida. Mas antes da gente entrar no projeto de lei especificamente, eu queria só dar um passo atrás e falar um pouco sobre o que a gente entende hoje por isenção de dividendos, né? Acho que existe um conceito geral de que dividendos são isentos, e de fato eles são quando do recebimento desses valores pela pessoa física, pelo investidor, né? Mas quando a gente vai na origem da norma que trouxe essa isenção para os dividendos, que é a Lei 9.249, lá de dezembro de 95, completando agora quase 30 anos, ela era um pouco mais complexa, ela tinha um racional um pouco maior por trás disso. Então, ela objetivava não apenas trazer uma isenção no nível da pessoa física, mas sim trazer uma integração do que seria a alíquota da pessoa física e a alíquota da pessoa jurídica. Exemplificando, ao invés de tributar a pessoa jurídica pelo imposto de renda a 25%, e a pessoa física a 9%, por exemplo, optou-se por cumular a alíquota direto na pessoa jurídica, fazendo com que não houvesse retenção na distribuição e que esses dividendos recebidos por pessoas físicas ou pessoas jurídicas e mesmo não residentes, ele não sofresse uma tributação posterior, tá? Isso visava trazer uma série de simplificações para apuração e etc.,
não só para apuração, como também para a própria fiscalização. Tá? E essa norma ela veio lá em 95, num contexto já de uma estabilidade um pouco maior do plano real, e trouxe uma série de medidas econômicas e fiscais. Uma das medidas econômicas foi o fim da correção monetária de balanço, objetivava-se acabar com uma indexação da economia que existia ali naquele período, e como principais medidas fiscais que a gente viu nessa norma foram a possibilidade de dedução do juros sobre capital próprio, uma forma de remuneração dos sócios e que pode vir a ganhar uma relevância maior caso o projeto de lei aí de tributação do 1087 ele avance, e também a isenção, como a gente conhece hoje, dos dividendos a partir de 1º de janeiro de 96. Tá? Essa parte da integração, ela tem uma relevância para um ponto que a gente vai discutir um pouco mais à frente, quando a gente for trazer um pouco a metodologia do cálculo do que é esse imposto mínimo do que a gente está conversando aqui. Tá? Então, já passando um pouco pelos pilares, até em benefício do nosso tempo aqui, do que seria esse projeto de lei. Né? Como eu disse, não é um projeto de lei único exclusivamente de tributação de dividendos. Ele estabelece uma alíquota mínima para as pessoas físicas, né? Visa captar aqueles contribuintes que têm uma alta renda. O que o governo estabeleceu como contribuintes de alta renda? Aqueles que dentro de um ano tenham 600 mil reais ou mais de rendimentos dentro daquele exercício. Tá? E somado a isso, a gente tem ali uma alíquota que ela vai ser escalonada, a gente vai passar um pouco pela alíquota um pouco mais à frente, mas isso vai ser no momento em que for ser feita a apuração desse imposto mínimo. Até a apuração desse imposto mínimo, existem mecanismos anteriores, mecanismos esses de retenção, como a gente vê, por exemplo, em outras frentes, como pagamento de salários e etc., foi estipulado que o pagamento de dividendos acima de 50 mil feitos por uma mesma pessoa jurídica a um mesmo beneficiário dentro de um mesmo mês, ele sujeitaria a uma alíquota de retenção de 10% na fonte, tá? Ainda que exista mais de um pagamento dentro daquele período, dentro daquele mês. Então, vamos dizer, o Ricardo aqui, ele recebeu dividendos em 3 de setembro de 30 mil reais e depois ele vai receber outro pagamento de dividendos de 35 mil por qualquer motivo que venha a ser. Esses 65 mil eles vão estar sujeitos a uma retenção na fonte, tá? Paralelamente a essa retenção da pessoa física brasileira, o projeto de lei ele traz também uma tributação de retenção na fonte para dividendos que são remetidos ao exterior. Depois a gente vai poder falar um pouco mais a fundo sobre isso, mas existe um método depois que vai ser analisado sobre o crédito desses dividendos pagos ao exterior. Esse crédito ele veio no projeto inicial, ele sofreu uma mudança na comissão e depois ele foi reintroduzido no texto que hoje é o texto base que está sendo discutido. Tá? Todas essas medidas elas têm como principal enfoque trazer uma compensação para a isenção que o governo propôs para contribuintes que recebam até 5 mil reais no mês e uma redução até 7.350 reais no mês. Tá? Originalmente essa redução era de até 7 mil, mas quando da comissão ampliou-se um pouco esse valor da redução, né, dos contribuintes que teriam efeito dessa redução. Essa é uma proposta do governo, já era uma proposta de campanha do governo, e optou-se por trazer como compensação essa tributação mínima. Tá? Existe também aqui um outro ponto, que depois esse eu não vou nem entrar muito a fundo agora, mas que é uma regra de transição que a Silvia e o Ricardo vão esmiuçar um pouco mais à frente, que é justamente para os rendimentos que foram acumulados até 31 de dezembro de 2025. Né? Existe uma série de discussões ali, como você não se sujeitar a essa alíquota em relação a esse estoque de dividendos acumulados até esse momento. Tá? Mas acho que o principal elemento aqui, que é o que eu queria trazer um pouco mais no detalhe, é entender um pouco dessas premissas do projeto, mas também falar um pouco sobre como que vai se dar o impacto, como que vai se dar o cálculo desse imposto mínimo, né? Usualmente, como que a gente apura um tributo, né? Usualmente a gente olha para base de cálculo, definida de acordo com a legislação daquele tributo, e a alíquota que é aplicável. Então, por exemplo, uma prestação de serviço, eu tenho uma alíquota
que varia de acordo com o município, de acordo no ISS, de acordo com o município, de acordo com a atividade, e uma base de cálculo que é o meu serviço efetuado. São duas variáveis pré-definidas, né? Aqui, quando a gente vai falar do imposto mínimo, que é o imposto de renda da pessoa física, a gente vai ter 5 variáveis, né? Aqui, primeiro, eu tenho que identificar quem está sujeito a esse imposto mínimo. Depois, eu preciso identificar qual que é a minha alíquota aplicável, para daí depois saber qual que é a minha base de cálculo. Vão existir algumas deduções, e dentro dessas deduções, poderia até ser um 4 linha aqui, vamos dizer assim, eu tenho um redutor que é uma alíquota integrada, que remete a uma ideia original lá daquele ponto que eu falei de uma alíquota integrada pessoa física e pessoa jurídica. A gente vê um pouco mais à frente como é que funciona isso. E a fórmula simplificada do valor que vai ser devido é basicamente base de cálculo versus alíquota menos as minhas deduções, tá? Passando um pouco pelo o que é cada um desses 5 pilares aqui que a gente tem para chegar ao valor devido, o primeiro deles é definir quem está sujeito a isso. Falei lá atrás de rendimentos acima de 600 mil. Então, eu tendo rendimentos totais recebidos naquele ano acima de 600 mil, eu posso estar sujeito ao imposto mínimo, tá? Essa alíquota de imposto mínimo. São todos os rendimentos? Inicialmente, sim. São todos os rendimentos, sejam eles tributáveis, isentos, não tributáveis ou sujeitos a uma alíquota definitiva. Mas a norma, ela traz algumas exclusões para eu chegar e saber se, de fato, aquele valor que eu estou recebendo, ele vai estar sujeito ou não à apuração do imposto mínimo. Quais são essas parcelas que são excluídas? Ganhos de capitais, doações e heranças, rendimentos de títulos isentos, poupança, LCI, LCA, CRI, CRA, dentre outros. Então, aqui já existe uma primeira complexidade em face daquela simplificação que a gente via lá atrás. A gente vai ter um grau a mais de ter que analisar a fundo se eu sou ou não um contribuinte de alta renda e que devo trazer uma preocupação a isso, tá? Como eu disse, existem outros rendimentos aqui, mas o nosso foco hoje aqui é falar um pouco mais sobre dividendos, tá? Aí, olhando para a minha alíquota, tá? Qual que é a alíquota que vai ser aplicável? A alíquota para pessoas que tenham aqueles rendimentos que possam ser capturados pelo imposto de renda da pessoa, do imposto de renda mínimo, as pessoas que têm 1.200.000 a mais naquele mesmo exercício, elas vão estar sujeitas a uma alíquota fixa de 10%, tá? Quem estiver abaixo de 600 não vai estar sujeito a esse imposto nenhum. Agora, os contribuintes que tiverem rendimentos de 600 até 1.200.000, eles vão ter que apurar uma alíquota progressiva e linear de 0 até 10%, tá? Existe uma fórmula, que é essa fórmula que está aqui no slide, que são os rendimentos divididos por 60 mil reais menos 10. Aqui eu trouxe os principais marcos de 1%, 2%, 3% até 10%, mas essas alíquotas elas podem ser quebradas, tá? Então, a gente vai depois trazer algumas simulações de cenários e etc., e a gente vai poder ver que podemos ter casos em que a minha alíquota vai ser de 4,5, 8,33 e assim por diante, tá? Aí, passando um pouco mais adiante por aqueles 5 pilares, eu trago aqui qual que seria a minha base de cálculo. Aqui um elogio a ser feito para a comissão da Câmara dos Deputados, que trouxe uma simplificação. Eu mantive aqui no nosso slide esse ponto da base de cálculo. A base de cálculo vão ser aqueles mesmos rendimentos que foram apurados no meu item 1, tá? Para saber se eu estava ou não sujeito ao imposto mínimo. No projeto original, após saber se eu estava ou não sujeito ao imposto mínimo, eu tinha que fazer uma série de ajustes para chegar à minha base de cálculo. Isso foi simplificado no projeto atual como ele está, tá? Avançando um pouco mais, a gente passa já mais para as deduções, né? E daí as deduções, elas têm ali uma certa simplicidade, que é qual foi o imposto retido na fonte, qual foi o imposto que eu já paguei, que é devido na minha declaração de ajuste anual. Tudo isso vai ser deduzido do meu imposto final ali apurado. E uma das deduções, que talvez seja, vamos dizer assim,
a grande complexidade que vai existir aqui nesse sistema é o redutor da alíquota integrada. O que é o redutor da alíquota integrada? Ele é uma dedução, mas ele é uma dedução que visa atenuar os efeitos ou até mesmo eliminar essa tributação a depender de qual que é a alíquota efetiva daquela pessoa jurídica que me distribuiu aquele dividendo. Sei que é um pouco complexo, vamos dar um passo atrás. Eu vou fazer um cálculo, daí no exemplo isso fica bem mais evidente, para saber, frente à minha alíquota nominal, e daí aqui eu trago as alíquotas nominais de imposto de renda e contribuição social para os tipos de empresas, né? Então, empresas em geral sujeitas a uma alíquota nominal de contribuição social e imposto de renda de 34%, instituições financeiras específicas de 40% e bancos de 45%. A gente vai usar aqui empresas em geral, porque eu acho que é onde a maioria das pessoas estão situadas. Tá? Então, quanto menos for a minha alíquota efetiva dessa empresa, quanto mais distante for desses 34%, maior pode ser o meu impacto, maior será o meu impacto em relação a esse imposto mínimo. Aí depois a gente vai trazer quem são os mais ou menos impactados por essa metodologia, mas a ideia central é que quando eu faço a minha apuração contábil, em cima daquilo, quando eu olho o meu resultado, eu tenho um imposto devido, um imposto de renda devido, e a razão daquele imposto de renda devido em relação ao meu resultado seria, vamos dizer assim, a minha alíquota nominal, a minha alíquota efetiva, tá? E daí eu preciso fazer uma composição para saber, de fato, o quanto que eu vou estar sujeito a esse redutor, o quanto que eu posso me utilizar desse redutor. Esse redutor vai ser um benefício. Ou seja, no final, se eu for um sócio de uma empresa que tributa, que não tem deduções e etc., e possui uma alíquota efetiva de 34%, eu posso vir a ter um impacto zero desse imposto de renda da pessoa, esse imposto de renda mínimo, tá? Então, qual que é o efeito prático do redutor? Se eu tenho muitas deduções na minha apuração de imposto de renda, eu vou acabar tendo que pagar isso na minha pessoa física, tá? Aqui vou já trazer alguns estudos de caso, porque eu acho que com os estudos de caso isso fica um pouco mais evidente, tá? Então, trazendo aqui um primeiro exemplo, né? Premissas básicas. É um investidor que tem dividendos de 1.100.000 naquele exercício, ele tem rendimentos de LCI, LCA de 150 mil, ele já teve uma retenção na fonte em relação àqueles rendimentos, aqueles dividendos de 1.100.000 de 34 mil reais. A pessoa que distribuiu esses dividendos, ela tem uma alíquota efetiva de 28%, e ela está sujeita a uma alíquota nominal de 34%. Ela é aquela regra geral que a gente falou um pouco atrás, tá? Então, passando por aqueles nossos 5 passos, né? Primeiro passo, estou sujeito? Sim, estou sujeito porque eu tenho rendimentos acima de 600 mil reais naquele exercício. Mas note que os rendimentos que estão sujeitos não são 1.250.000 em função do meu rendimento de LC e LCA. Não, eu retirei ele porque justamente ele é uma das primeiras deduções existentes naquele nosso cálculo original, tá? Passando adiante, eu tenho que definir qual que é a minha alíquota aplicável. A minha alíquota aplicável, utilizando aquela fórmula que a gente falou lá atrás, eu chego a uma alíquota de 8,33. Note que por eu estar próximo daqueles 1.200.000 de teto, a minha alíquota ela fica muito próxima dos 10%. Se a gente tivesse um rendimento de dividendos muito abaixo disso, mais próximo dos 600 mil, a gente vai ver um pouco mais à frente, menor seria essa alíquota aplicável. Tá? Aí passando para a minha base de cálculo, aqui de novo, com a alteração da Câmara, ficou muito mais fácil a gente definir qual que é essa base de cálculo tributável. E eu chego às minhas deduções. Quais são as minhas deduções nesse meu exemplo? Minhas deduções são meu imposto de renda já retido na fonte, de 34 mil reais, e mais o meu redutor, que eu vou ter que apurar. Tá? E daí, a apuração desse redutor propõe aí o projeto de lei, que ela vai ter uma série de facilidades e poderá ser automatizada na apuração de imposto de renda, mas a se ver, a gente viu aí nos últimos anos que diversas alterações que foram trazidas para a apuração de imposto de renda da pessoa física, elas não foram tão simples dentro das declarações de ajuste anual, tá? Mas daí falando um pouco do redutor, como que ele vai funcionar? Eu vou
ter que pegar a minha alíquota efetiva de 28% da pessoa jurídica, eu vou pegar a minha alíquota da pessoa física de 8,33 e vou subtrair da minha alíquota de 34%, que é a alíquota nominal daquela pessoa jurídica, chegando a um fator de 2,33. Você pode ver que, nesse caso, o que que acontece? A minha alíquota efetiva da pessoa jurídica mais a minha alíquota da pessoa física, ela supera aqueles 34%. Então, a lei me concede, de uma certa forma, um redutor para que eu não pague acima daqueles 34% original. Tá? Então, por isso que é daquela nossa fala anterior, de quanto mais próximo dos 34, menos você vai acabar pagando na pessoa física. Quanto mais distante, quanto mais deduções existirem dentro da pessoa jurídica e e menor for a alíquota efetiva, maior poderá ser o impacto para o contribuinte pessoa física que recebe dividendos daquela empresa. Então, aí, chegando no final, eu multiplico o rendimento distribuído por esse fator e chego no meu redutor final. Então, como que se dá o cálculo ao final? Eu pego minha base de cálculo, multiplico pela minha alíquota do imposto mínimo, de 8,33, e aplico as minhas deduções, né? Chegando a um valor de 91 mil, menos 34 de imposto retido, menos 25 de redutor, chegando ao imposto final a pagar do imposto mínimo de 22 mil. Lembrando, eu já paguei 34 mil a título de antecipação na minha apuração anterior, né? Esse daqui é o caso 1, os casos são bem básicos e claro que no dia a dia isso tem uma complexidade muito maior. A gente tem cenários e cenários que depois a gente pode aprofundar eles em uma outra oportunidade. Tá? Passando aqui para o caso 2, tá? Caso 2, eu tenho rendimentos de 500 mil de dividendos e rendimentos de LCI e LCA de 150 mil, aqueles mesmos 150 mil lá de trás, né? Então, o que aconteceu é que nesse exercício, a empresa que eu invisto, que eu sou investidor, ela me distribui dividendos muito abaixo do que ela distribui no ano anterior. Estarei sujeito ao imposto mínimo? Não, muito embora eu tenha, de novo, rendimentos acima de 600 mil reais nesse exercício, eu fiz a exclusão dos rendimentos de LCI e LCA. Lembrando naquela primeira tabela lá que eu terei que olhar para saber se são rendimentos que são passíveis ou não de dedução para saber se eu devo ou não pagar o imposto mínimo. Tá? Então, esse caso aqui é só para mostrar um cenário em que eu não estou sujeito ao imposto mínimo. E daí o meu último exemplo, e daí já passando a palavra para a Silvia e para o Ricardo, eu queria trazer um cenário em que o investidor ele tem rendimentos acima de 1.200.000, ou seja, ele está sujeito à alíquota máxima de 10%. Então, esse cálculo que a gente faz no item 2, ele acaba sendo inefetivo, a gente aplica uma alíquota que é a alíquota de teto de 10%, e daí é o mesmo racional. Pega 1,5 milhão, os rendimentos de LCI e LCA, eles não vão compor a minha base, tanto para saber se eu estou sujeito ao imposto mínimo ou não, ou em relação à minha base de cálculo. E daí aqui eu trouxe uma alíquota efetiva de 26, face a uma alíquota nominal de 34, tá? Então, aqui o racional é basicamente o mesmo. Identifiquei que estou sujeito ao imposto mínimo, cheguei à minha alíquota aplicável, apurei a minha base de cálculo, olhei as minhas deduções de novo aqui, eu tenho deduções referentes ao imposto que foi retido na fonte e o imposto e o redutor. Calculei o redutor, aqui eu tinha uma alíquota na pessoa jurídica de 26 e uma alíquota, que era a alíquota máxima na pessoa física, de 10. Então, chegando ali a 26%. Meu fator de redução, ele é de 2%. Então, quando eu multiplico 1,5 milhão por esses 2%, eu chego a uma redução de 30 mil reais, e aí o cálculo ele segue o mesmo racional, chegando ao imposto devido de 70 mil. Eu só coloquei um último exemplo, que são exatamente as mesmas variáveis, mas só para a gente ver como que se dá o redutor na prática, tá? Da alíquota efetiva. Nesse caso, a alíquota efetiva era de 26%, então ao final sobrava um imposto ainda a recolher de 70 mil reais. Se eu passo para o meu slide seguinte e vou para uma alíquota efetiva mais próxima daquela de 34%, ou seja, tive menos deduções na minha apuração de imposto de renda da pessoa jurídica, note que meu imposto final a pagar ele cai de 70 para 10 mil reais. Tá? Então, esse que é o efeito que a gente vai ter, de uma certa forma, de integração
que remete um pouco aquele nosso primeiro slide, quando a gente falava de alíquota integrada entre pessoa física e pessoa jurídica. O conceito da integração, ele permanece aqui, mas a simplicidade que a gente tinha naquele modelo anterior, ela foi muito afetada. A gente viu aqui, num exemplo muito simples, quantas etapas eu tenho que chegar até saber qual que é o meu imposto devido. E a gente sabe que vão ter aí diversas discussões sobre isso. Queria já aproveitar e passar agora para a Silvia e para o Ricardo, porque esse eu acho que é o escopo geral que eu queria apresentar aqui, para a gente poder entrar agora nas discussões um pouco mais profundas sobre o tema. Tá? Obrigado, pessoal. Passando aí, Silvia, Ricardo. Vamos lá, então. Ricardo, o Eric ele deu aqui diversos exemplos agora para demonstrar como é que é feito esse cálculo da alíquota aplicável, base de cálculo tributário, como são as deduções, como é que chegamos assim na alíquota efetiva, para chegar, enfim, no valor final do imposto a ser pago. Deu uma visão geral, mas o que para iniciar aqui o nosso bate-papo, o que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de uma forma geral quais são os grupos de investidores que vão ser mais fortemente impactados por esse projeto e como esse impacto ele vai se dar na prática? Obrigado, Silvia. Bom dia, pessoal. É um prazer recebê-los aqui virtualmente, né? A gente agradece a participação de vocês. Bom, vamos pensar do ponto de vista prático, quem que vai ser impactado pelo projeto de lei, né? Assumindo que ele avance e a gente tem um nível de incerteza grande, né? Então, por isso a necessidade de a gente efetivamente discutir e se antecipar, a gente enxerga que os maiores impactados vão ser os sócios de empresas no lucro presumido, né? Aqueles sócios que entrem nessa categoria que o Eric explicou aí de pessoas de alta renda, né? E por que lucro presumido? Porque muito provavelmente a empresa no lucro presumido terá uma alíquota efetiva muito abaixo ou um pouco abaixo do que seria a alíquota nominal. O Eric explicou que o projeto faz essa concatenação aí curiosa entre a tributação na pessoa jurídica e na pessoa física. Então, significa dizer que quanto menor a alíquota efetiva, e a alíquota efetiva é um conceito contábil, né? É você comparar lucro contábil versus o imposto, a despesa de imposto de renda. Então, quanto menor for a alíquota efetiva da empresa, maior a potencial de que você tenha esse impacto no nível do sócio pessoa física. Então, no caso do regime do lucro presumido, por definição, né, se a empresa está no regime do lucro presumido, é provável que ela tenha uma margem de lucro alta. Então, a gente está falando aí de prestadores de serviço em geral, empresas imobiliárias. Então, esses provavelmente sofrerão um impacto significativo. Impacto esse que vai ser o quê? Basicamente, a necessidade de você complementar aquele lucro que, entre aspas, foi subtributado no nível da empresa. Essa é a lógica do projeto, né? Se eu tenho um lucro que foi subtributado, né, distante da alíquota nominal do imposto de renda, eu forço, eu penalizo, entre aspas, o sócio no momento da distribuição para complementar essa diferença. Então, esse é o primeiro grupo, claramente. O segundo grupo é de grandes empresas, empresas no lucro real, que tenham benefícios fiscais, né? E aí a gente, o conceito geral de benefício fiscal, incentivo fiscal, vai abranger um universo significativo de efeitos aí. Por exemplo, empresas que tenham pagamento de JCP, né? Tudo aquilo que gerar um descasamento entre a base de cálculo do imposto de renda e a base contábil, potencialmente afeta a alíquota efetiva das empresas no lucro real e aí potencialmente gera esse efeito de complemento, né, no nível do sócio. Então, empresas que pagam JCP, empresas que tenham amortização de ágio, que tenham benefícios de lei do bem, empresas que estão na região Sudão-Sudene, que tem um incentivo de imposto de renda, né? A própria utilização do prejuízo fiscal, por si só, é algo que altera a alíquota efetiva das empresas, tá? E é muito comum que você tenha empresas com alíquota efetiva menor do que a nominal, tá? Só para a gente ter uma referência aqui muito prática com base em informações públicas. A Petrobras, no ano passado, apontou nas suas demonstrações financeiras uma alíquota efetiva aproximada de 26%. Então, veja, se o sócio da Petrobras ali, eventualmente, que receba dividendos acima
desse piso de 600 mil, acima de 1.200.000, etc., ele fica sujeito ao imposto ao imposto mínimo de 10%, complementando aquilo que foi, entre aspas, subtributado no nível da Petrobras, né? 26 até chegar em 34. O efeito é mais ou menos esse. Então, as grandes empresas que tenham alíquota efetiva menor do que a nominal, que é um grande grupo de empresas no Brasil, e as empresas do lucro presumido. Esses são os grupos que vão sofrer um impacto mais significativo. Tá? E como é que dá esse impacto? Bom, aí acho que tem duas questões que são importantes para se pensar. Primeiro, é o impacto direto de fluxo de caixa. Por quê? Porque, como o Eric explicou, a mecânica do projeto de lei é a seguinte: se você tem distribuições de dividendo acima de 50 mil reais dentro de um mesmo mês para uma mesma pessoa, ou, no caso de investidor estrangeiro, sócio estrangeiro, qualquer valor, você tem um imposto de renda de fonte de 10%. Então, já na partida, existe um impacto de fluxo de caixa, né? Se a gente pensar, não, mas a empresa ela tem uma alíquota efetiva muito próxima da nominal, né? Pode acontecer, por exemplo, o prestador de serviço que está no lucro real e ele não vai fazer jus a muitos benefícios fiscais como regra. Então, é provável que ele tenha uma alíquota efetiva próxima da nominal. Mas se ele fizer distribuições nesse montante, ou se ele fizer distribuições para sócio estrangeiro, vai haver uma retenção. Então, imaginem vocês, se a gente tiver uma distribuição feita em janeiro, fevereiro de um ano, e o sócio, eventualmente, ao fazer o cálculo do imposto de renda dele lá em abril, né, maio do ano seguinte, ele pode chegar à conclusão que aquele valor que foi retido não é devido, né, que ele tem direito à restituição. É muito provável que, depois da entrega da declaração, ele ainda tenha que aguardar alguns meses para receber a restituição do imposto. Então, vejam, tem impacto de fluxo de caixa relevante, porque se ele sofreu uma retenção em fevereiro, pode ser que ele demore quase 2 anos para receber a restituição. E lembrando que a restituição do imposto de renda, ela não sofre atualização Selic desde o momento da retenção, ela sofre atualização Selic desde o momento da entrega da declaração do imposto de renda. Num país em que a Selic está batendo quase 15%, quer dizer, a gente tem um custo de capital bastante relevante para levar em consideração aí, né? A parcela que não foi atualizada, no fundo, acaba representando uma perda para aquele sócio que sofreu uma retenção e que depois restituiu. Tá? Então, acho que essa é a primeira questão para a gente pensar: impacto de fluxo de caixa. Distribuições sofrerão a retenção, né, nesse montante, acima de 50 mil, ou para sócios estrangeiros, sofrerão retenção e vão gerar menos disponibilidade para o sócio. Depois, o custo financeiro propriamente dito. Então, imaginando que o sócio fique, a gente tem uma empresa que tem uma alíquota nominal uma alíquota efetiva muito abaixo da alíquota nominal, é provável que aquele valor que foi retido se convalide no imposto devido, né, no momento lá do fechamento do resultado, combinado com a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, aí sim é um custo efetivo. Tá? O Eric explicou essa mecânica entre a tributação na pessoa jurídica e na pessoa física. Eu vou usar aqui muito rapidamente um exemplo para ilustrar o que eu estou falando, e o exemplo dá essa visão muito clara de como o sócio acaba tendo que complementar aquilo que foi, entre aspas, subtributado no nível da empresa. Então, vocês devem estar vendo a minha tela aí. Veja aqui um exemplo de uma empresa de lucro presumido. Empresa que tem uma margem de lucro de mais ou menos, um pouco menos de 50%. Tá? Do lado esquerdo, no meu exemplo, eu aponto aqui a base presumida, sobre a qual você calcula o imposto de renda. Né? Então, a empresa de lucro presumido ela não paga imposto sobre o lucro contábil, ela paga imposto sobre um percentual de receita. Então, aqui no meu cálculo, essa empresa prestadora de serviço no lucro presumido, ela tem uma alíquota efetiva de 24%. Tá? No cenário de hoje, o lucro que a empresa ofere, ele é distribuído sem tributação adicional, né? O conceito é, tributa tudo na empresa, a distribuição é isenta. Se o PL avançar, como é que essa situação vai, no mesmo cenário, como é que a tributação vai se dar? O nível da empresa não tem alteração nenhuma, né? Imaginando que ela esteja no presumido, enfim, pague a base presumida, ela vai ter uma alíquota efetiva de 24%. Se a gente imaginar aqui no meu exemplo, um sócio que tem 10% de participação nessa empresa e que recebe o dividendo. Então, esse dividendo de 2,7 milhões,
ele vai sofrer uma retenção de 10%. Tá? E aí, eu fiz um exemplo aqui que, na verdade, é para que não tenha o redutor, né? Ou seja, o sócio, quando fizer a conta, ele vai falar, bom, a alíquota efetiva da empresa foi 24, né? Eu já paguei 10 de retenção, então não vou ter direito a nenhuma dedução. Eu sócio, vou ter que complementar efetivamente aquilo que foi subtributado no nível da empresa. De tal forma que, vejam, a carga tributária consolidada para o sócio passa a ser de 34%. Né? E isso, obviamente, é um impacto significativo na taxa de retorno do sócio. Se o sócio pensar na taxa de retorno de investimento, é bastante significativo. Exemplo da empresa no lucro real. Se a empresa está no lucro real, ela vai calcular imposto com base no resultado contábil. Então, o que eu simulei aqui é uma situação em que o lucro contábil é diferente da base do cálculo do imposto de renda. Por que é diferente? Porque a empresa pode ter uma série de deduções que ela faz, né, no momento da apuração, que estão previstas em lei. Então, por exemplo, JCP, benefício de SUDENE, lei do bem, etc, etc. Então, imaginando que ela tenha uma base de cálculo de 36 milhões ante um lucro contábil de 50 milhões, ela, aqui do meu exemplo, eu fiz de propósito, ela teria uma alíquota efetiva de 24%. No cenário de hoje, essa é a carga tributária final para o sócio. No cenário com o PL 1087, o que aconteceria é que o sócio, eventualmente, recebendo esses dividendos, ficaria sujeito à retenção de 10%, e essa retenção vai se convalidar no imposto efetivamente devido. Por quê? Porque a empresa, entre aspas, foi subtributada, foi tributada abaixo do que seria a alíquota nominal. E aí, de novo, a gente tem o mesmo impacto na taxa de retorno do sócio. Então, vejam que aqui, o que o projeto faz, sem dizer de uma forma categórica? O projeto acaba por penalizar o sócio categorizado como de alta renda, fazendo com que ele complemente aquilo que foi tributado a menor no nível da empresa em função de benefícios que estão dados na lei, né? O regime de lucro presumido, os incentivos em geral. Então, eu acho que se a gente fosse falar de uma forma bastante resumida, esses são os impactos. Esse é o grupo de pessoas que pode ser impactado e esses vão ser os impactos efetivos, né, Silvio? Então, é por isso que a gente tem visto muitas empresas atualmente preocupadas com isso, porque a gente tem uma situação em que eu vou ter que eventualmente repensar a minha estrutura de negócio. Por quê? Porque o impacto na taxa de retorno, ele impacta a decisão de investimento, né? Tanto é que a gente observou aí que várias câmaras de comércio encomendaram estudos para institutos de pesquisa e até as Big Four, né? Tem estudos aí que circularam, que indicaram o que pode acontecer com a aprovação do projeto em termos de redução do nível de investimento, especialmente para investidor estrangeiro, né? E redução de investimento, a redução de emprego. Então, esse é o outro lado da moeda para se pensar em relação aos impactos financeiros do projeto, né, Silvio? Antes de passar, eu tenho outra pergunta para fazer para o Ricardo, mas antes de passar para a próxima pergunta, eu só aproveito, eu vi aqui que a gente tem várias perguntas no chat, então eu só queria informar que a gente vai responder essas perguntas no final, e que também a gente vai compartilhar a apresentação depois, que eu vi que é uma das perguntas também. Vamos compartilhar, sim, a apresentação. Mas Ricardo, voltando aqui ao nosso assunto, essa regra vai valer a partir de quando? Existe uma regra de transição nesse projeto? Porque o que eu queria entender é como as empresas elas podem se programar, quais são as principais recomendações que as empresas devem observar, tanto no curto quanto no médio prazo, em vista da possibilidade da aprovação desse projeto. Tá, esse é um ponto super importante, o Eric tocou nisso. Na versão original do projeto não havia uma regra de transição. Então, muitas empresas estavam preocupadas porque, bom, se não tem regra de transição, eu vou distribuir tudo para ficar sujeito ao regime atual, né? A versão atual, ela tem uma regra de transição. O que diz a regra de transição? Diz o seguinte: o estoque de lucros que foi gerado até o ano calendário 2025 fica sujeito ao regime atual de isenção, desde que esses lucros gerados até 25 tenham a sua distribuição deliberada até 31/12 desse ano. E aí tem mais um requisito, desde que o pagamento
desses lucros, desses dividendos, se dê na forma que foi definida no ato de deliberação. Então, vejam, a gente tem que pensar em lucros gerados em 25, a deliberação tem que se dar até o 31/12 desse ano, e eu preciso observar aquele rito que eu indiquei no ato de deliberação sobre como eu pretendo pagar. Tá? E isso gera uma série de preocupações, inclusive de ordem societária. Aliás, eu vou até depois passar a palavra para a Silvia para ela comentar isso. Por quê? Bom, você tem uma primeira questão que é a seguinte: não dá para fechar o balanço de uma empresa antes do fechamento do ano. Então, em geral, as empresas seguem o rito de fechar o resultado, né? Então, os meses seguintes, etc. Então, você precisa de um tempo para ter a apuração concreta do resultado daquele ano. Então, a questão que se coloca é: bom, eu consigo fazer um pagamento antecipado? Isso é possível, né? E a segunda questão é: se a empresa define e delibera o pagamento de lucros para 25, lucros de 25 ou lucros de anos anteriores, como é que eu posso deixar isso em aberto? Eu posso simplesmente deliberar e pagar quando eu quiser, né? Então, como é que se dá isso do ponto de vista societário? Esse é o grande desafio, né? Porque se eu for forçado a pagar, eu posso ter um problema. Empresas eventualmente têm lucro, mas não têm caixa. Isso é relativamente comum. Então, aí são questões de ordem societária. Silvia, de repente você comenta aí para a gente dar a sua visão sobre essas duas questões. Claro. Bom, como você falou, né, Ricardo, via de regra, as sociedades limitadas, quanto às sociedades por ações, elas fecham seus balanços, demonstrações financeiras nos 4 primeiros meses após o final do exercício social. E dali elas deliberam a distribuição ou não dos dividendos através de uma reunião de sócios, no caso da limitada, ou de uma assembleia, no caso das limitadas com mais de 10 sócios ou das SA. No entanto, as sociedades, desde que expressamente previstos no seu contrato social, no caso das sociedades limitadas, ou no seu estatuto social, no caso das SA, elas podem distribuir dividendos intermediários ou intercalares com base em balanços levantados em períodos inferiores, desde que, claro, exista, né, um lucro real auferido no curso do exercício social ou um lucro acumulado anteriormente. Agora, o ponto aqui é o pagamento desses dividendos, né? Porque a lei das SA, ela dispõe hoje que o dividendo ele deve ser pago, salvo em deliberação contrária na Assembleia, no prazo de 60 dias da data em que ele for declarado, mas em qualquer caso dentro do exercício social. Então, isso acaba descasando um pouco com o projeto, porque eu tenho uma obrigatoriedade pela lei das SA de fazer o pagamento desses dividendos dentro do próprio exercício social. E na maioria dos casos aqui das sociedades brasileiras, o exercício social ele se encerra em 31 de dezembro de cada ano, exceto por aquelas empresas que têm um período diferente, né, um exercício social diferente, como, por exemplo, subsidiárias de empresas estrangeiras, europeias, por exemplo, que muitas vezes adotam o mesmo exercício social da empresa lá de fora e que vão encerrar o seu exercício social em abril, elas não conseguiriam fazer esse pagamento no mesmo ano se não tivesse em caixa, né? Então, acho que essa aqui é uma grande preocupação, porque eu posso deliberar, posso declarar o pagamento desses dividendos até o fim do ano para aproveitar essa isenção, porém, de acordo com a lei das SA, esse pagamento tem que ser feito dentro do exercício social, ou seja, até 31/12 de 2025. Para fins das sociedades limitadas, é um pouco diferente, porque o Código Civil ele não prevê um prazo específico para o pagamento dos dividendos declarados na limitada. Naqueles casos em que o contrato social da sociedade limitada ela prevê a aplicação subsidiária das leis das SA, aí o nosso entendimento é que aplicaria o mesmo prazo, ou seja, eu teria 60 dias da data da declaração para fazer o pagamento, mas em qualquer caso teria que ser o pagamento dentro do exercício social. Para aquelas que não têm previsão da aplicação subsidiária da lei das SA, aí esse prazo poderia extrapolar o exercício social daquelas que se encerrariam em 31 de dezembro de 2024. Então, vai ser uma análise, vamos dizer, caso a caso aqui, para a gente entender como a gente pode ajudar as empresas e as pessoas físicas aqui a planejar para aproveitar esse benefício antes que vai se encerrar até o fim do ano, se o projeto for
for mesmo aprovado, né? Não, sem dúvida, é uma questão, eu enfatizei isso no começo, né? A gente não tem, esse é um dos projetos nos quais a gente vê mais incerteza sobre vai ou não aprovar, né? Deve ser a grande pergunta aqui, né, da nossa discussão, vai ou não aprovar. Se aprovar, se essa aprovação acontece aí nas próximas 3, 4 semanas, Câmara, Senado, etc., o tempo para se preparar é muito curto, né? Como a Silvia falou, na limitada você tem mais flexibilidade, né? SA nem tanto, né? Então tem que se pensar nessa questão de fluxo de caixa. A gente tem visto aí empresas, inclusive cogitando fazer captação para pagar, né? Porque eu tenho que deliberar e pagar, no caso do SA, a gente tem algumas questões aí interessantes para avaliar, a questão dos juros, os juros são dedutíveis, né? A gente entende que sim, mas é uma questão mais controversa. Então, ou então pensar em questões do tipo converter aquele passivo que é gerado com a deliberação em capital, também é uma possibilidade, né? Enfim, tem coisas para se pensar no curto prazo. Aliás, eu lembrei agora de uma outra questão, empresas que estão cogitando, por exemplo, pagar o JCP retroativo, né? Eu não gosto muito da palavra retroativo, mas, enfim, é o JCP que você deixou de pagar em anos anteriores. A gente viu um movimento nas últimas semanas de empresas levantando dúvidas sobre essa possibilidade. A gente sabe que tem uma jurisprudência favorável, né? Quem está pensando nisso tem que implementar isso agora, porque o JCP ele diminui a alíquota efetiva. Então, se você faz isso no ano que vem e o projeto avança, você tende a forçar uma alíquota efetiva menor na empresa e aumentar o possível impacto no nível do sócio, tá? Agora, essas são as questões de curto prazo. No longo prazo, as empresas têm que pensar e efetivamente fazer um diagnóstico para entender de uma maneira global, né? A metodologia de remuneração do sócio, em que medida faz sentido eu manter empresas separadas ou não, regimes lucro presumido, lucro real, tendo em vista a potencial necessidade de o sócio fazer, né, o catch-up para pagar a diferença, a própria mecânica de pagamento dos dividendos, né? Se a gente pensar em empresas prestadoras de serviço, que tenham uma alíquota efetiva muito próxima da nominal, pode não fazer muito sentido você remunerar muito o sócio no começo do ano, porque se você sabe que ele vai eventualmente sofrer uma retenção e depois vai pegar de volta, pode demorar 2 anos para pegar aquele dinheiro de volta. Então, do ponto de vista de fluxo de caixa, pode não ser uma ideia interessante, pode fazer mais sentido concentrar as distribuições no segundo semestre ou mesmo no final do ano, né? Aplicar o recurso em outros fins, ou mesmo pensar em modelos de reciclagem de dinheiro, porque tem uma questão que é importante ressaltar: o impacto do projeto ele diz respeito à distribuição de pessoa jurídica para pessoa física. As distribuições que são feitas no nível de um grupo não são afetadas. Então, eu posso pensar em mecanismos de reciclagem de recursos, né, circular recursos dentro do mesmo grupo econômico, sem que ele chegue no nível da pessoa física, no primeiro momento, para evitar esse impacto direto, né? Então, essas avaliações de longo prazo, aí sim, exigem um estudo mais complexo, né, da estrutura da empresa para entender o que dá para fazer, inclusive até pensar em formas alternativas de remuneração do sócio, né? Eu não tenho uma resposta óbvia e pronta para todo mundo, né? É muito no caso a caso, vai ter que ser feita uma análise, não tem como fugir disso. Mas, Ricardo, o PL ele tem gerado muitos questionamentos de clientes nossos aqui estrangeiros, porque a tributação de dividendos ela também atinge os sócios residentes fora do Brasil. Então, eu queria saber, e em relação aos investidores estrangeiros, é possível estimar os impactos ou pensar em algum tipo de planejamento que possa mitigar os efeitos adversos do projeto? Então, Silvia, no caso do sócio estrangeiro, a grande dor do projeto é que ele não faz nenhum recorte, né? Qualquer distribuição que uma empresa brasileira faça para um sócio estrangeiro passaria a ficar sujeita à retenção de 10% de imposto de renda. Ainda que depois a empresa feche o resultado do ano e chegue à conclusão que ela tem uma alíquota efetiva próxima da nominal, o que geraria um crédito para o sócio estrangeiro, como o Eric mencionou aí no início. Então, o problema é um problema de fluxo de caixa, mas também é uma incerteza da perspectiva do sócio estrangeiro, por quê?
porque ele sofre uma retenção, qualquer que seja a distribuição que ele recebe, e eventualmente ele não vai ter como lidar com uma discussão no seu país sobre, por exemplo, a tomada de crédito em relação a esse imposto de renda na fonte. Até porque o imposto de renda na fonte é um imposto de renda na fonte provisório, ele não sabe se aquilo vai se convalidar num custo efetivo, né? Vai depender do fechamento do resultado da empresa que fez a distribuição. Então, ele não vai, provavelmente o fisco do país onde ele está baseado não vai aceitar a concessão de um crédito sem que aquilo se convalide como algo definitivo. E aí você começa a criar outras complexidades, que é, bom, imaginando que o sócio estrangeiro receba dividendos, seja retido e aquilo se entenda como algo devido, porque o lucro foi, entre aspas, subtributado. Isso só vai ser definido no ano seguinte. Então, você vai ter um descasamento, né? O sócio pode ter uma dificuldade muito grande, isso foi discutido, né? Tem sido discutido, foi discutido nos comitês. O sócio estrangeiro vai ter uma dificuldade grande de ter o reconhecimento de crédito de imposto em relação àquilo que foi retido no Brasil. A outra questão que eu acho que é muito importante é que tão ou mais complexo do que você ter um aumento de custo financeiro para o sócio estrangeiro é a falta de previsibilidade sobre a taxa de retorno do investimento que ele faz. Ele não sabe exatamente quanto que ele vai ter de taxa de retorno. Quer dizer, ele tem uma variável que é o lucro. A empresa faz lucro, ele sabe a alíquota do imposto que é devido no Brasil, eventualmente ele vem investir no Brasil porque ele conhece os benefícios que o Brasil concede, ágil, Sudan-Sudene, lei do bem, coisas desse tipo, mas ele não sabe em que medida ele vai poder ter que complementar a tributação que foi menos, que foi, digamos, menor na empresa, justamente em função de benefícios fiscais. Então, acho que esse é um ponto de incerteza bastante grande para os sócios estrangeiros. O que a gente tem discutido também é que o projeto acaba por criar uma discriminação entre o sócio local e o sócio estrangeiro, né? Então, em função dessa situação em que qualquer distribuição para sócio estrangeiro está sujeito ao imposto. Então, há aí claramente uma discriminação, né, da posição do sócio brasileiro e do sócio estrangeiro. Então, existe a possibilidade de você discutir, por exemplo, judicialmente, né, em que medida essa discriminação se justifica, né? Então, esse é um ponto que a gente tem discutido com alguns clientes estrangeiros, em que medida eu poderia invocar a aplicação de tratados internacionais para afastar a retenção aplicável ao sócio estrangeiro, sob o argumento de que ela cria uma discriminação indevida em relação aos sócios nacionais, tá? Então, acho que esse é um ponto bastante relevante. O que a gente tem visto como reação mais forte é justamente a reação que pode advir da aprovação do projeto em relação ao sócio estrangeiro. Quer dizer, a visão que o projeto cria para investidores estrangeiros é que eles poderiam, eventualmente, passar a ter uma carga tributária full, né, de 34% ou 45% no caso de bancos, enfim. Então, esse é um ponto de preocupação bastante relevante, tá? Não sei se a gente passa por outras perguntas aqui, de repente, É, né, tem eu acho que o sim, que a gente Q&A. já está com o tempo, o assunto rende muito, a gente está com o tempo um pouco apertado, mas deixa eu passar algumas perguntas aqui que a gente recebeu. Já agradeço a participação aqui, a gente recebeu várias perguntas, a gente vai tentar passar por todas aqui. A primeira é como fica a questão do juros sobre capital próprio com o projeto? Vamos rapidinho, então, vamos tentar passar. Bom, o JCP não está tratado especificamente no projeto. Existe uma medida provisória que pretende aumentar a tributação do JCP de 15% para 20%. Então, qual é o impacto que você tem no JCP no projeto? O problema é que o JCP, como eu enfatizei, ele diminui a alíquota efetiva das empresas. Então, quanto mais JCP você pagar no cenário em que o projeto, né, avance, a tendência é que você tenha uma alíquota efetiva menor e a tendência é que o sócio, né, aquele classificado como de alta renda, acabe tendo que complementar a diferença entre o que deixou de ser tributado no nível da empresa. Então, aqui é uma questão de fazer conta, não dá para a gente dizer, o JCP se tornou algo que não faz mais sentido. Pode fazer sentido, mas vai ter que fazer conta para definir qual é o cenário ótimo em relação ao JCP versus dividendos, né? Tá Ô, ótimo. Eric, eu passo para você responder uma e eu vou tentando responder aqui direto no chat. Tá.
Eric, tem uma pergunta aqui do Denerson, que é qual a alíquota aplicável nos casos de dividendos de 1.500.000? Não seria de 15% ao invés de 10%? E Eu acho... também... Ah, Vai lá, vai pode. lá. Não, É, e tem também uma outra pergunta, mas do Denerson, que o Ricardo acho que já está respondendo por aqui. eu acho que Vai. essa pergunta do Dennerson, ela está se referindo àquele meu exemplo número Sim. 3, né? Em que existia ali um beneficiário de 1,5 milhão. Na verdade, não, a gente fica sujeito a uma alíquota de 10%, porque lembrando, aqueles que estão sujeitos a um rendimento, têm um rendimento anual acima de 1.200.000, eles ficam travados na alíquota máxima de 10%. Então, a alíquota não vai ser de 11, 12, 13, 14 ou 15, ela vai ficar sempre ali no limite dos 10 mesmo, tá? Acho que o Ricardo está respondendo mais uma, né, Tá. em Tem uma relação... do João Pedro aqui. O que É, acontece com uma empresa... Você quer responder essa, Eric? posso responder. O que acontece com uma empresa que tem alíquota efetiva menor que 24%? O redutor pode variar? Essa é uma pergunta interessante, João Pedro, porque o projeto de lei, ele prevê justamente que caso o fator ele seja negativo, né, então, nesse exemplo seu aqui, 23 e 10, não, eu não vou fazer direito a esse fator negativo, tá? Eu não vou fazer jus a esse fator negativo. Eu fico sempre travado ali no máximo em zero, tá? Então, qual que seria o efeito de um fator negativo ali nesse caso? Eu aumentaria o meu imposto a pagar. Isso não vai acabar acontecendo, tá? Na pior das hipóteses, eu não vou ter nenhum redutor. Tá? Excelente. Tem uma pergunta aqui da Vanessa sobre o pagamento de dividendo de PJ a PJ. Sabem dizer se será tributado ou tem algum projeto para isso? Sabemos que o JCP será elevado de 15 para 20, mas não vi nada sobre dividendos. O JCP, acho que o Ricardo já comentou um pouco, ele está sendo tratado em uma medida provisória à parte, que é a medida provisória 1303. Ela tem agora até o início de outubro para ser submetida à conversão em lei, caso não seja, ela perde efeitos, né? Em relação a pagamento de PJ para PJ, nesse momento não tem nada, tá, Vanessa? Então, por enquanto, a gente está nesse cenário. E, de novo, como o Ricardo falou, o JCP ele pode ganhar ou perder relevância a depender da situação de cada contribuinte. Então, no final do dia, é sempre uma questão de fazer cálculo e ver se faz ou não sentido utilizar o JCP nesses casos, tá? Eu vou fechar aqui só respondendo essa última que pergunta Vai lá. sobre a declaração. Quando o PL diz que na declaração soma todo tipo de renda, exclusão não trata do rendimento de CLT, poderia entender se a diferença afeta o somatório? Assim, o rendimento de salário, ele compõe a base sobre a qual você vai calcular o imposto mínimo, que o Eric explicou. Mas a questão é que ele já vai ter sido tributado a 27,5%, provavelmente, assim como as demais aplicações financeiras. Então, a tendência é que esses rendimentos que já são tributados a mais do que 10%, a maioria deles, aplicação financeira, salário, etc., eles compõem a base, mas eles não vão afetar negativamente o seu cálculo. Na verdade, você vai poder deduzir aquilo que você já pagou de imposto de renda na fonte sobre o salário ou sobre a aplicação financeira. Então, sim, entra na base, mas depois você pode deduzir, né? Vamos, de repente, Silvia, recolher aqui as demais perguntas, a gente responde em paralelo, até para observar e respeitar o tempo de todo mundo aí, né? E já que eu estou com a palavra, eu queria agradecer a participação de todos e que a gente vai mandar o material e que a gente fica super à disposição aí para continuar o debate, enfim, com quem quiser entender melhor aí os impactos. Obrigada a todos pela participação, pela presença, pela interação aqui nas perguntas. E a gente, como o Ricardo disse, a gente fica à disposição aí para responder eventuais questionamentos. Obrigado, pessoal. Uma vez mais, foi um prazer aqui participar com vocês. E existindo outras perguntas e etc., os nossos e-mails também estão no site do escritório. A apresentação ela também vai ficar disponibilizada no nosso canal do YouTube do escritório. Então, qualquer dúvida, a gente está mais do que à disposição, tá bom? Um abraço.